O Canadá é um país de proporções gigantescas, altamente desenvolvido e também riquíssimo em recursos naturais. Mas mesmo assim tem muito pouca gente. Então, o que explica esse país ser um dos mais vazios do mundo, mesmo com tantas condições favoráveis? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Zé Timinak, eu estou aqui com o Alex e hoje nós vamos falar por que não tem quase ninguém no Canadá. É um país vazio e também que precisa de imigrantes. Mas antes da gente entrar no Canadá, eu vou falar aqui das roupas que você pode usar tanto no Canadá quanto no Brasil, cara. E essas roupas são da Insider. Insider é essa marca de roupa maravilhosa que tem várias roupas tecnológicas que te ajudam aí no seu dia a dia. São roupas igual essa aqui que eu tô usando, super minimalistas, super confortáveis de usar e que também, vocês podem ver aí, cara, nos meus vídeos aí eu tô usando todos os dias essa roupa. Tipo, eu praticamente não tiro as roupas da Insider. Isso porque elas são muito boas quando você soa e tal, por exemplo, ela não fica grudada no seu corpo, eu não preciso passar as roupas e, tipo, eu gosto dessa maneira, desse estilo minimalista que a Insider traz aí pra gente. Pô, e tem uma coisa muito boa da Insider que ela te economiza tempo, né? Você não precisa lavar tantas vezes e também você não precisa passar ela, né? Que Sim. Passar roupa é uma das atividades que mais consome o tempo das pessoas. Ou seja, tipo, pega e vai pra rua. Só pega e usa. E ela parece nova o tempo inteiro, então você vai economizar dinheiro também, que você não vai ter que ficar comprando camisa nova sempre que você quiser estar arrumadinho, né? Essa aqui, por exemplo, eles me deram antes de eu sair do Brasil, cara. Aqui, ó, parece que eu comprei ontem essa camisa aqui, cara. Isso é impressionante, cara, da Insider. Eu não sei qual foi a mágica que eles fizeram, não, mas tá sempre parecendo novas roupas. E se você quiser conferir as roupas da Insider, é muito fácil, cara. É só você clicar no link da descrição desse vídeo aqui, que você vai direto pra loja da Insider e também você pode usar nosso cupom EZER12 pra ter 12% de desconto em qualquer produto da Insider. Ou seja, cara, eu recomendo muito e os caras são muito bons. O continente americano foi o último a ser habitado pelo ser humano, e a história inicial do território, que hoje nós chamamos de Canadá, passa por 3 momentos diferentes. As teorias mais aceitas dão conta de que o primeiro contato da espécie com a América se deu no período do último máximo glacial, algo que pode variar de 10 a 12 mil anos ou até mais. Grupos nômades de caçadores e coletores passaram da região da Sibéria para o Alasca, por uma porção de terra chamada Beríndia, hoje chamado de Estreito de Bering. Esse caminho apareceu num processo de degelo, e é por isso que os traços físicos dos povos indígenas do continente guardam semelhança com os povos asiáticos. O que é muito interessante, né, cara? Um caminhozinho só do mundo que a galera conseguiu passar, né, velho? Pois é, né? Por pura coincidência, os caras estavam lá e bem na época que eles estavam lá, o mar abaixou e abriu uma passagem ali, né? E o interessante, cara, é que o que separa a Europa, a Ásia do outro lado do mundo, que são as Américas, é tipo um espaço de 80 quilômetros, né, cara? É muito pouco. Inclusive, um cara já andou, quando fez o degelo também, ele conseguiu andar aí esse espaço também, velho. Tem umas ilhas também no meio e tal. Então, não é tanta coisa, né, velho? Pois é, cara. A gente costuma pensar no planeta como um mapa plano, mas na verdade é um globo, né? As coisas se encontram ali em cima. Sim. Fica tudo muito perto ali em cima, né? O primeiro contato europeu com o continente americano aconteceu muito tempo depois, com os navegadores vikings. Em 1960, o casal de aventureiros noruegueses Helge Ingstad e Anne Steen foram atrás da terra mítica de Vinland, que supostamente ficaria na América do Norte. E eles conseguiram comprovar, com base na arqueologia, que séculos antes da colonização como nós conhecemos, Ericsson e sua expedição chegaram nas terras do leste canadense. Como a passagem dos vikings foi muito breve, os próximos registros são apenas do século XV e XVI. Os documentos mais antigos datam de 1497, que foi quando os europeus tentaram achar novos caminhos para as Índias e acabaram chegando aí na América. Foi o italiano Giovanni Cabotto o primeiro a documentar mais modernamente as novas terras a serviço da coroa britânica em sua navegação pela passagem noroeste, que é uma passagem entre o Oceano Pacífico e Atlântico que fica ali no norte do Canadá, bem próximo do Polo Norte. Essa passagem até hoje é muito desafiadora mesmo para barcos modernos e fica a maior parte do ano completamente congelada. Os portugueses e os espanhóis chegaram a disputar as terras ali em algum momento, mas no embate pela América do Norte, os ingleses saíram vencedores. A única permissão aos franceses, como sinalização de paz, foi a concessão da província do Quebec, que até hoje vive constantes debates e iniciativas de separatismo. O fato é que os canadenses nunca lidaram bem com as populações nativas, tendo um histórico de genocídio que durou mais de um século e só foi reconhecido e desculpado em 2008. O Canadá ainda resguarda uma relação, mesmo que cada vez menor, com a coroa britânica,
britânica, o que torna o país a maior monarquia do mundo. Então nós podemos agora falar do rei do Canadá, o rei Charles III. E aliás, para vocês só terem uma ideia também, só em 1982 foi assinada a lei que separa os laços constitucionais do Canadá e do Reino Unido. O Canadá é o segundo maior país do mundo, com seus 9.985.000 km². Mas um dado interessante chama muita atenção. Tirando o caso australiano, por ser muito específico, o Canadá é o único entre os maiores países com uma quantidade de pessoas muito pequena. São cerca de 39,5 milhões de pessoas apenas nessa imensidão de país que é o Canadá. Mas o que explica tão pouca gente em um lugar que tem tantos recursos, tanta oportunidade e tanta riqueza? Especialmente em um cenário onde o vizinho mais próximo tem um tamanho parecido e tem uma população quase 10 vezes maior. É um caso tão gritante que o Canadá inteiro, o país inteiro, tem menos pessoas do que o estado de São Paulo, que tem 44 milhões de pessoas. Bom, 3 fatores contribuem para que esse fenômeno aconteça. O primeiro é o aspecto físico, o segundo é a concentração populacional nos grandes centros urbanos e o terceiro é a questão demográfica com a consequente transição geracional. No aspecto físico, o que faz com que o Canadá seja altamente despovoado são as baixas temperaturas. Boa parte da sua área se encontra no Círculo Polar Ártico, o que faz com que o país enfrente frequentemente baixíssimas temperaturas. E, como é comum entre os seres humanos, na maioria das vezes as partes mais frias do planeta acabam ficando inabitadas. Outros fatores geográficos também que influenciam a baixa população são as vastas áreas de florestas boreais e a tundra ao norte, restando poucas áreas agricultáveis. Ou seja, o Canadá não é um ótimo lugar aí para você plantar comida e tal e também criar gado. Sem falar que existe a região das Montanhas Rochosas no oeste, uma formação geológica que vem desde o México até o Canadá e surgiu do choque entre as placas do Pacífico e norte-americana. Se a gente observar direito, o país concentra boa parte da população em grandes cidades ao sul, em uma linha bem definida. No eixo oeste, conta com grandes cidades como Vancouver, Calgary e Edmonton, e no centro-sul, a cidade de Winnipeg, enquanto o eixo leste conta com cidades como a capital Ottawa e Montreal, já na província de Quebec. Tudo isso em um contexto onde imensos territórios do noroeste, Yukon e Nunavut, quase não tem ninguém. Pô, tem uma coisa interessante sobre o Canadá, cara, que lá mais pro norte tem as populações ainda nativas vivendo muito parecido com como eles viviam séculos atrás, né? Que são os Inuits. Outro dia eu tava vendo um vídeo de um cara que tava fazendo a passagem noroeste, lá pelo norte do Canadá, né? Quando o mar derrete. E ele passa nessas comunidades aí, cara, é muito interessante. A galera vem pra conhecer, pra ver alguém de fora. Porque os caras ficam lá caçando foca, matando baleia, sei lá o que eles fazem lá, comendo e vivendo, assim, sem nada. Não tem nenhum apoio do Canadá. Sim, a galera, tipo, totalmente isolada, né, cara? E é muito, muito interessante, porque, tipo, aqui no Brasil, a gente tá acostumado a pensar em indígena como pessoas que vivem no meio da floresta e tal, em contato com a natureza. Uhum. Só que lá no norte, não. Os caras, o contato deles é só com a neve e urso polar, entendeu? Sim. E o mar. É outra vida, né, cara? Totalmente diferente. Sim, muito interessante, cara. Eu quero muito viajar pra esse lugar assim pra, tipo, passar uns dias com essa galera aí e ver como é que eles vivem a vida, né, velho? O grande dilema que os canadenses enfrentam não é apenas o enorme problema da falta de pessoas. O mesmo que ocorre com muitos países desenvolvidos acontece também com o Canadá. Ao mesmo tempo em que temos uma taxa de natalidade abaixo do necessário para manter a população, os baby boomers representam uma elevada quantidade de pessoas que conseguem chegar às idades elevadas por causa da qualidade de vida que o país proporciona. Para vocês que não sabem, os baby boomers são a população que hoje tem ali 50, 60 anos. Mas isso tudo faz com que o Canadá tenha muitas pessoas velhas que estão sendo sustentadas pelo Estado através da aposentadoria e poucas pessoas jovens para trabalhar e sustentar essas pessoas velhas. E o que o Canadá está tentando fazer hoje em dia é preencher essa lacuna do setor produtivo nas áreas como construção civil, manufatura, saúde e a área conhecida como STEAM, sigla em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A solução que o Canadá escolheu de uns anos para cá vai contra a solução que outros países desenvolvidos que passam pelo mesmo problema escolheram. Há alguns anos o governo investe em atrair imigrantes de diversos países em uma política migratória considerável, o que ganhou força no ano passado, quando houve um anúncio de um plano que pretende receber 500 mil imigrantes até 2025. Isso é muita gente, cara. Essa iniciativa contempla tanto cidadãos de países afetados por crises econômicas, como Venezuela, quanto refugiados de conflitos, como afegãos, sírios e
e ucranianos. E isso fez com que a população do Canadá aumentasse mais de 1 milhão entre janeiro de 2022 até janeiro desse ano. É a população que mais cresce entre os países mais ricos. E cerca de 25% da população do Canadá é composta por imigrantes. Só que, meu amigo, a gente também não pode se iludir. O sistema de imigração é bastante criterioso e funciona por pontos. São levados em conta o nível do inglês e do francês, a formação e a experiência profissional para escolher quem entra e quem não entra no Canadá. Ou seja, não é tão fácil assim não, cara. Os caras estão precisando de gente, mas não aceitam qualquer pessoa. Inclusive, eu já fiz esse teste uma vez, cara, anos atrás, cara, dos pontos aí, velho. Pô, e os caras não te aceitaram, não? Não aceitaram não, cara, porque eu acho que eu não tinha ido pro Canadá alguma vez na minha vida. Eu falava inglês, só que o meu inglês na época que eu não fiz não era tão bom, então eu ganhei os pontos, mas eu podia ter ganhado mais se eu fizesse hoje em dia. Eu não tinha nenhum curso, tipo, nenhuma universidade de alguma parada, então eu não coloquei isso aí, então eu não tive tantos pontos, mas eu ganhei muitos pontos porque eu era uma pessoa jovem, então eles queriam pessoas jovens. Pô, e o triste é que parece que a partir de agora já não tá tão bom assim ir pro Canadá, né? Ah, é? Eu vi outro dia um vídeo do Leon e da Nilce, em que eles falam que a partir desse ano, assim, já começou a ficar muito difícil, porque os aluguéis subiram, os salários não acompanham, né? Sim. E é uma coisa parecida com o que aconteceu em Portugal, né? Sim, é verdade. Então, muita gente de longe vem e acaba ficando mais caro, né, pros locais, né? E aí começa a complicar demais. Parece que ela já tá nesse caminho aí, de não valer a pena, tipo, pra ninguém mais. Ou então só pra quem realmente tá numa situação muito difícil em outro país, sabe? Meio que você não consegue juntar dinheiro, né, cara? Lá, então, é só trabalho pra sobreviver. Mas, meus amigos, essa é a situação do Canadá hoje em dia. E também esse é o porquê que o Canadá é um país que é praticamente inabitado e também como eles estão solucionando esse problema. Lembrando que você pode acessar o site da Insider, que está aqui na descrição desse vídeo, e usar o cupom ELIEZER12 para ter até 12% de desconto nos produtos da Insider, que você pode usar tanto no Brasil quanto no Canadá. Tipo essa camisa que eu tô usando aqui, cara. Essa aqui é a Tech T-Shirt, que vocês podem conferir no site deles aí, que são roupas mais tecnológicas que também, cara, muito boas. Eu tô usando pra caramba esse aqui, cara. Até o próximo vídeo.